paz do Senhor, queridos. Amém? Todo mundo recebeu a folhinha? Ok? Todos estão com a folhinha? Nós estamos estudando esse trimestre sobre família. Esta é a 4ª lição, né? Nós tivemos 2 lições de fundamentação, mais introdutórias, e semana passada tivemos uma lição sobre o papel do marido, o papel do esposo, e hoje vamos ter uma lição sobre o papel da esposa. Quem não, por acaso, perdeu alguma, quer dizer, existem os roteiros, mas a equipe de mídia, quer dizer, tem no Facebook e também no YouTube. A primeira lição, com certeza, já está no YouTube, porque eu vi. Não sei se as outras já estão. Portanto, você pode ver, e eu recomendo que você veja, para que você tenha a sequência, né? Acho que é importante. Vamos lá. Se os irmãos puderem, irmãos aqui é gênero, né? Não vou ficar irmãos e irmãs, não. Peguem aí o roteiro de vocês, só para a gente percorrer, essa lição, esse estudo, a nossa conversa que eu organizei em 4 pontos. Ponto 1, algumas questões prévias. O ponto 2, os irmãos podem ler? Até aqui, número 3, no verso. E número 4. Então, esse é o nosso plano, digamos assim, né? Esses 4 pontos. E aí, vamos então voltar para o primeiro, algumas questões prévias que acho que é importante a gente falar, mesmo que rapidamente. A primeira coisa, eu até acho que isso já foi falado, mas existe na nossa cultura, e em muitas culturas, ainda um pouco uma ideia de que a mulher se torna importante ou se realiza ou tem valor a partir do momento que ela se casa. Portanto, é como se a mulher que não casou, ela ficou errada, ficou incompleta, deu erro, né? Deu ruim, sei lá, qualquer coisa assim. Só que não é isso que a Bíblia ensina. E esse acho que é uma coisa importante para a gente partir. De cada mulher, cada pessoa em geral e cada mulher em particular é preciosa, valiosa diante de Deus, independentemente de ser casado ou não. Alguém, por gentileza, e eu vou pedir para os irmãos irem me ajudando com as referências. 1 Coríntios 7:34. Deus tem planos diferentes para as pessoas, né? Muitas mulheres querem se casar, e isso faz parte do plano de Deus para a vida delas, sim. Mas, eventualmente, alguma mulher, esse não será o plano de Deus para elas, e that's okay. Esta mulher não é menos nem mais do que outra, nem menos importante, nem menos. Papéis diferentes, planos diferentes que Deus tem. 1 Coríntios 7:34, alguém achou? Alice. Então, Paulo está, inclusive, dizendo assim, olha, as mulheres que não são casadas, elas podem se dedicar, né, muito mais ao serviço do Senhor, à obra de Deus, do que as casadas que têm que se ocupar dos seus maridos. Então, qual é o ponto de Paulo aqui? Existem diferentes planos de Deus para diferentes pessoas, e a Bíblia registra, eu até coloquei aí, a gente não precisa ler, pelo menos 2 mulheres, a gente não pode ter certeza se elas eram casadas ou não, mas o fato é que o registro bíblico não faz nenhuma menção, né, a que elas tinham um marido ou família específica. Ao contrário, o foco do registro bíblico sobre Dorcas e Lídia é de que elas serviam à igreja, elas serviam aos pobres, então o foco delas ali, possivelmente, elas não eram casadas ou não eram, enfim, talvez fossem viúvas, a gente não tem essa informação. O fato é que as mulheres casadas glorificam a Deus no seu papel de esposas e, eventualmente, mães, e as mulheres não casadas vão glorificar a Deus também no plano que Deus tem para elas. Então, esse é o primeiro ponto para a gente partir nessa nossa conversa sobre o papel da esposa. A gente vai falar do papel da esposa. Esse é o nosso ponto. Oi.
Verso 20 do quê, Maria? Lê aí, então. 1 Coríntios 7, 20. Sim. Então, se a pessoa tem vocação para se casar, no caso, mulher, se case. Se ela não tem vocação para se casar, não se case. E desenvolva a vocação que Deus lhe deu. Por que esse é um ponto importante? Porque nós vamos estar falando hoje sobre o papel da esposa, mas esse não é o único papel possível que Deus tem para as mulheres na vida. E essa era a minha observação nesse primeiro ponto. Letra B. Os irmãos podem ler desse ponto 1? Diante de Deus. Pode pular de referência e ler o resto? E eu queria que a gente lesse esses textos também. Então, por gentileza, alguém, 1 Coríntios 11, 11 e 12, e alguém, Gálatas 3, 28. Quem achar, pode. Vai lá, Alice. 1 Coríntios 11, 11 e 12. O 12, por gentileza. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Exato. Então, a mulher foi criada a partir do homem, mas os homens vêm a partir da mulher e tudo vem de Deus. Gálatas 3, 28. Então, não há entre homem, mulher, marido e esposa essa relação de superioridade e inferioridade. O que há, que é o que a gente vai conversar hoje, são diferentes papéis dentro da família, diferentes funções que Deus atribuiu ao marido e à esposa dentro da família. Mais duas observações rápidas. Letra C, os irmãos podem ler? Isso não vale só para eu e o meu marido, não, tá? Isso vale para todos nós. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, as pessoas casam com uma certa fantasia de que todos os seus problemas existenciais vão ser resolvidos com o casamento. Só que não. Porque o seu marido, a sua esposa, não é Deus. Assim, só Deus pode resolver problemas que a gente tenha íntimos, problemas de conflitos internos, de paz interior. Isso é Deus, não é o casamento. E também a gente, às vezes, tem uma expectativa de que o marido ou a esposa nunca vai errar. Só que vai. E a gente também. Porque nós somos pecadores. E para completar isso, nós, os cônjuges, são diferentes. Quer dizer, eles têm uma história diferente, vieram de famílias diferentes, foram criados de formas diferentes, têm talvez ambientes culturais diferentes, eles refletem influências diferentes e isso, portanto, vai se colocar no momento do casamento. Essa observação, então, é um pouco, às vezes, para a gente não ter uma visão idealizada de que... E, às vezes, as pessoas têm problemas nas suas famílias originárias e aí fogem desses problemas para casar, como se o casamento fosse resolver. O casamento é uma bênção, mas ele não é Deus, ele não vai resolver problemas que só Deus resolve, e as pessoas são pecadoras e elas vão continuar sendo pecadoras dentro do seu casamento. E, portanto, isso a gente precisa lembrar disso, e se a questão de perdão é relevante em todas as relações, dentro do casamento ainda mais. Última coisa nessa introdução. Vamos lá? Não há nada. Isso aqui é uma coisa que eu considero, e eu quero ler esse texto também, muito assim, importante, porque às vezes a gente tem às vezes as pessoas estão dentro das suas famílias, dos seus casamentos, já estão, às vezes, cansadas. Determinadas coisas são assim há tanto tempo, e problemas que não se resolvem, e conflitos, e etc. E às vezes as pessoas estão cansadas e tipo assim, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai mudar.
O que a Bíblia diz, vamos ler o que a Bíblia diz. Efésios 1, 18 e 20. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que o poder de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos é o poder que opera em nós. Então, o poder de Deus de transformar é maior do que o nosso pecado, do que a nossa limitação, do que a dureza do nosso coração, do que a forma como a gente foi ensinado, do que a gente aprendeu na nossa família, dos traumas que a gente teve, dos abusos que a gente sofreu. O poder de Deus para nos transformar é maior do que tudo de ruim que a gente possa ter em nós, no nosso casamento. Então, é preciso a gente estudar esse assunto que a gente está estudando, sabendo disso, sabendo que existe um poder de Deus disponível para nos transformar e transformar através de nós a nossa família. Agora, está tudo bem? Vocês estão assim tensos. Relaxa. Vai ficar tudo bem. Agora, a palavra de Deus, que é esse poder para nos transformar, muito obrigada, irmão. Ela não é mágica. Não é assim. Vocês estão sentados aí, ou o pessoal lá no Facebook e tal, e aí vocês vão ouvir, magicamente tudo vai se transformar. Não é isso. A Bíblia diz que a gente tem que ser o que da palavra? Praticantes. Então, não adianta apenas a gente ouvir e isso não mudar, não transformar a nossa forma de ser. Quer dizer, à medida em que a gente vai praticando a palavra, o poder de Deus vai nos transformando. Amém? Muito bem. Então, eram essas questões prévias. Vamos, então, entrar no coração aqui do nosso assunto, que é o papel central da esposa, que é, qual é? Diz aí o título. O papel central da esposa é ser a missão. Então, vamos lá. Onde que a gente tem a primeira referência bíblica desse assunto? Gênesis 2:18. Se alguém puder ler, eu agradeço. Gênesis 2:18. Muito bem. Então, a mulher, nesse contexto aí da narrativa de Gênesis, ela foi criada para ser uma ajudadora do seu marido. Uma ajudadora, uma auxiliadora. O que significa, isso já foi visto na semana passada, que o marido precisa de uma ajudadora para desenvolver a sua missão. Esse não é o nosso ponto, porque o nosso ponto hoje é com as mulheres. Bom, qual é a ideia aqui? Tá? A ideia, eu sei que o pastor Daniel, semana passada, deu o exemplo, quando falou sobre submissão, da relação dentro das Forças Armadas. Não deu? Eu estava dando aula para os adolescentes. Eu gosto de outros exemplos civis. Então, imaginem, por exemplo, uma empresa. Tá? Imagine uma empresa. Aí você tem o presidente da empresa, o CEO da empresa. E aí, esse presidente, esse CEO, tem frequentemente mais de um, mas vamos imaginar que ele tem um assessor principal, tá? Uma pessoa que é aquela pessoa que vai trazer informações, aconselhamento, com quem ele discute as coisas antes de tomar as decisões. Quem é que vai, em última análise, tomar as decisões acerca da empresa? O CEO. Porém, ele tem essa pessoa que é a ajudadora dele. É a pessoa com quem ele se aconselha, é a pessoa que traz as informações, é a pessoa que discute com ele as questões. Em última análise, ele vai tomar a decisão.
É claro que, idealmente, eles devem concordar com a decisão, ainda que a decisão seja do CEO. Se o CEO, por acaso, depois de ouvir, conversar, discordar, achar que deve tomar uma outra decisão, ele vai tomar uma outra decisão. Essa é a ideia do papel da esposa dentro do casamento. Então, o marido é como se fosse o CEO dessa família e a esposa é esse assistente que vai estar assessorando, ajudando, auxiliando o CEO. Veja, o CEO não é mais nem menos, não é mais valioso como pessoa, nem menos do que o outro. São funções diferentes. Uma outra imagem é a imagem de um time de esporte, né? Você tem o coach, você tem o técnico. E o técnico tem assessores, assistentes. As decisões, em última análise, vão se ter, mas a responsabilidade pelas decisões é do técnico principal. Mas ele tem pessoas que estão assessorando, que estão orientando, que estão sugerindo, que estão dando opiniões, que eles conversam, e ele, no fim, vai decidir. Mas essa, portanto, é a imagem ou a ideia bíblica dessa diferença de funções entre mulher e marido. E essa é a ideia da função da mulher. Quer dizer, a mulher, a esposa, portanto, ela funciona dentro da família como essa ajudadora do marido na missão do marido. E aí a gente chega nessa questão, ou a gente volta mais precisamente a essa questão, de o que é a submissão. Tenho medo de deixar aqui e derrubar, mas vamos lá. Que a gente já viu, eu sei que vocês já viram, que é essa ideia de que a esposa deve estar debaixo, comprometida com a missão do marido. Portanto, vamos ler aí algumas referências, assim, só para a gente ter muito claro que é isso que a Bíblia ensina. Se cada um puder abrir, que a gente ganha tempo. Efésios 5, 22 e 24, Colossenses 3, 18, 1 Pedro 3, 1 e Tito 2, 5. Pode? Sendo ele próprio o salvador do corpo. Muito obrigada. Alguém, Colossenses 3, 18? Muito obrigada. 1 Pedro 3, 1? Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Muito obrigada. Tito 2, 5? Donas de casas, sujeitas aos seus maridos, e a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Muito obrigada. Então, todos esses textos e há outros ainda vão estar falando dessa relação de a esposa estar submissa, sujeita, que é a mesma ideia, ao marido, significando isso. Quer dizer, o marido tem uma missão. A missão principal do marido é governar a sua casa, a sua família, e a esposa deve estar submetida a essa missão, deve estar comprometida com essa missão, assim como na empresa o assistente lá está comprometido com a missão do CEO em relação à empresa, assim como os coaches auxiliares estão comprometidos com o coach principal na missão do time. Ok, queridos? Até aqui, tranquilo? Muito bem. Isso significa, então, que a submissão da esposa vai significar que a esposa deve aceitar, reconhecer o papel do marido de líder dessa família. E, eventualmente, claro que o ideal é que as decisões sejam tomadas em acordo, em comum acordo, mas, eventualmente, se isso em algum momento, em relação a algum assunto, não for possível, a palavra final vai caber nos assuntos relacionados com a família ao marido. E a esposa tem que aceitar isso, se submeter
a liderança do marido. Quer dizer, aceitar que, eventualmente, num impasse, caso não haja acordo, conversa, tal, não há um acordo, eles realmente discordam de algum assunto, em relação à família, essa decisão vai caber ao marido. Ok? Diga. Mesmo que toda a família sofra, a responsabilidade é do marido e a mulher deve se submeter à responsabilidade, inclusive, diante de Deus. Quer dizer, o marido vai ser o responsável e ele deve tomar a decisão e a esposa deve se submeter, mesmo que ela não concorde, mesmo que ela ache que aquilo vai ser muito ruim para a família. Esse é exatamente o momento em que a submissão é testada, porque quando a gente concorda, é mole, né? Quando a gente, então tá tudo beleza, mas o problema é quando a gente discorda, na verdade. Sim, não, a mulher tem sempre que aconselhar, tem sempre que fazer o papel dela de ajudadora. Sempre, inclusive dizendo, olha, acho que isso, a gente vai falar sobre isso. Não é ficar passiva, o marido está... Não, isso não é ajudar. Mas, isso, ao contrário. Mas a questão é, ajudou, falou, tá, blá, 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 não chegou a um acordo, o marido tomou uma decisão, a decisão é dele. Diga, marido, o meu, no caso. É muito interessante, numa hora dessa, a gente não partir direto para situações extremas. Sim. Situações extremas existem. Mas se a gente partir direto para a análise de situações extremas, a gente acaba não abordando o que é o essencial da Bíblia. No final do estudo, a irmã Ana Paula vai chegar lá num ponto mais conciliador. Nas questões. Mas, assim, o princípio é esse, né? O princípio é esse e isso, claro, vai dar conta da maioria absoluta das situações. E isso que o Daniel falou é importante, porque às vezes a gente tem assim, não, mas isso é um absurdo. Então, eu já aconselhei pessoas que o absurdo era a regra da alimentação dos filhos. Não, veja bem. Quer dizer, isso as pessoas podem ter visões diferentes. Se vocês não conseguem chegar a um acordo, seu marido vai decidir como é que vai ser a alimentação dos filhos. Entende? Assim, porque senão a gente começa a chamar de absurdo tudo. E aí o ensino bíblico vai para as cucuias. Né? Bom, ok, voltando. Letra B. Vocês podem ler? Então, isso aqui eu meio que já falei, mas é só, assim, até algumas coisas interessantes. A mesma, segundo o pastor Josué Gonçalves, eu não chequei, mas, enfim, confiando na informação dele, a mesma palavra que é usada para a mulher como ajudadora lá em Gênesis é usada 16 vezes no Antigo Testamento para o próprio Deus. Deus como ajudador, né? Nosso, frequentemente. Lá em Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo cooperava com os crentes que iam pregando. É a mesma ideia de ajudador. Então, não há uma questão de inferioridade ou superioridade absolutamente, né? E isso, assim, essa questão das diferenças entre homem e mulher e essa complementariedade, isso é muito interessante como hoje em dia, sobretudo nas empresas, se está dando importância a isso, a você ter pessoas com visões diferentes participando para ter uma diversidade que enriquece o processo de decisão. E, na verdade, isso foi o que Deus fez desde o início, né? Colocou homem e mulher com visões diferentes, perspectivas diferentes, características diferentes para estar na família. Uma pessoa, enfim, sempre vai ter que ter alguém que vai tomar a decisão. Em qualquer organização tem que ter algum tipo de regra de decisão. Portanto, o marido foi definido como líder e a esposa como ajudadora. Ok? Muito bem. Como a gente já falou, né, a primeira missão do marido é prover, cuidar da sua família, governar a sua família. Portanto, essa é a missão sob a qual a esposa está também e na qual a esposa vai ser ajudadora do marido. E aí a gente começa
o ponto 3, que é um pouco a gente tentar dar um cunho um pouco mais prático a isso, né? O que significa ser auxiliadora, ajudadora do marido? Os irmãos podem ler o que está em negrito na letrinha A? Então, a primeira coisa marido e esposa devem fazer parte do mesmo time, tá? E a esposa deve ser, tipo, eu coloquei até aí, né? A torcedora número 1 do marido. Isso não significa, a gente já vai ver, que a esposa é alienada, o marido faz um monte de besteira, ela não fala nada. Não é isso. Sim, mas a primeira coisa nessa ideia de ajudadora é marido e mulher, têm que fazer parte de um mesmo time. Esse time, a gente acabou de ver, tem um líder, que é o marido, mas eles fazem parte do mesmo time. E agora a ideia de que esse time tem o mesmo objetivo. Imaginem vocês, sim, tem um jogo, né? Jogo de futebol, que é o que a gente acaba tendo mais familiaridade. Futebol. Aí imagina que o técnico decide colocar um sujeito lá para bater um pênalti. E o cara erra. Imagina que os outros jogadores começam a reclamar e vão para a imprensa, que é um absurdo, o que esse técnico fez, tal, que o cara não devia ter batido pênalti. Isso acontece? Não. Por quê? Porque eles são de um mesmo time. Eles não podem ficar falando mal do time e dos integrantes do time, das decisões do técnico para o lado de fora. Eles podem até conversar internamente. Dizer, olha, acho que é melhor na próxima vez esse fulano não bater o pênalti, porque ele tem problema assim, assado. Mas não ficam lavando roupa suja do time do lado de fora. Por quê? Porque eles são um time. Isso enfraquece o time. Você ficar discutindo para fora, queimando, criticando o time para fora. Então, essa é uma primeira coisa que a gente precisa aprender em relação a apoiar o marido. O que diz aí, por gentileza, nessa letrinha I? A esposa não deve formar um time com pessoas de sua família de origem, pai, mãe e irmão, ao invés de ser um time com seu marido. Isso, infelizmente, acontece. A pessoa tem uma lealdade, a esposa tem uma... E com o marido também, mas enfim, meu papel aqui é falar para as mulheres. Tem uma lealdade maior com a sua mãe ou com a sua irmã do que com o marido. E desenvolve um hábito de ficar falando mal do marido para essa outra pessoa. E, tipo assim, não, mas a minha mãe acha que a gente não deve fazer isso. Ou meu pai, ou meu tio, ou sei lá quem. Conselhos são muito bem-vindos, mas o time é a mulher e o marido. Se a esposa está formando um time com outra pessoa, isso está errado. Tá? O time tem que ser marido e mulher, eles têm que estar juntos. No mesmo time, o que discordarem vão conversar, podem receber conselhos, naturalmente, mas não é pessoas de fora que vão... a lealdade da esposa tem que ser, em primeiro lugar, o seu marido e não a outras pessoas. Ok? Número 2 izinhos aí. A esposa deve ser, nessa ideia de apoiar o marido, como sendo a sua ajudadora, um agente de edificação. Seu objetivo deve ser edificar, construir, ajudar seu marido a cumprir o seu papel e não destruir, ofender e humilhar. Provérbios 14:1, alguém sabe de cabeça? Sabe, edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Então, eu vou contar aqui uma história, tá? O marido chega em casa com a ideia de fazer um curso de plumbing. Todo mundo sabe, né, o que é plumbing. Porque acha que vai ganhar mais. Porque acha que pode ser uma coisa boa e tal. O problema é que ele já tentou fazer outros cursos antes e se abandonou. Ok? Mas aí ele chega com essa ideia em casa. Aí, esposa, reação 1. Mais uma coisa que você vai começar a abandonar, né? Reação 2. Puxa, que legal, acho que pode ser bom para a gente realmente. É só importante a gente pensar direitinho, planejar para você ter tempo para se dedicar ao curso. Como é que eu posso te ajudar nisso, a gente se organizar para isso? O que edifica e o que destrói? A 1 destrói.
A preocupação na cabeça da mulher aqui é a mesma. Será que ele vai começar a abandonar? Mas uma forma de falar destrói. A outra forma de falar edifica. A mulher, no seu papel de ajudadora, deve ser um agente de edificação, de construção, como a Bíblia diz. E não de destruição. E não de, qualquer ideia já está enterrando. Tá? Isso é ser ajudadora do seu marido. 3. Vocês podem ler? Se você não concordar com algo que seu marido diz, faz ou quer fazer, confesse com ele sozinho. Isso é, só você e Deus, de forma respeitosa e construtiva. Número 1. Reclamações pontuais, discordâncias, situações diferentes, Provérbios 25, 24. Alguém sabe? De cabeça? Diga, marido. Paulo tá. Pessoal, tem que ler no microfone, senão não sai na internet aí, prejudica. Inclusive os tópicos. Mas isso eu que tenho que ler. Quem leu aí Provérbios 25, 24? Pode ler de novo? Espera só o microfone chegar, por gentileza. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Obrigada. Alguém sabe o que é mulher rixosa? É que está sempre reclamando, brigando, tá? É isso aí. Ok. Vamos aqui, assim, antes. Mas, irmã Ana Paula, eu fiquei com muita raiva. Aí não me segurei e falei mesmo. Quando a gente está com muita raiva e a gente percebe que não vai conseguir falar de uma forma respeitosa e construtiva, a gente faz o quê? Enche a boca de água. Cada um, pelo visto, tem a sua técnica, né? Enche a boca de água e tal. Bate no travesseiro com a faca. Não, isso não é uma boa ideia, vai destruir o travesseiro. Tá com a mão aqui. Olha, sai, vai dar um passeio, vai dar uma volta, tá? Oi? Manda pro mall? Irmão Erli tem uma sugestão interessante. O ponto é o seguinte, a Bíblia diz que a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. E mais a palavra branda faz o quê? Então, se a gente não está em condição de falar de forma branda, não fala. Sai, olha, não tô com raiva, agora não é uma boa hora, eu quero ser respeitosa, então eu vou dar uma volta e já volto, tá? Ok, não tem problema nenhum. Vamos lá agora alguns exemplos, para vocês verem o que é reclamações pontuais, discordâncias, versus manifestações de um espírito crítico, de desrespeito e desprezo. O marido chega com a ideia de um negócio novo. De novo, né? E aí... Reação 1 da esposa. Lá vem você com mais uma ideia doida para a gente perder dinheiro. Já não é a primeira, já não é a segunda, já não é a terceira vez. Opção 1. Opção 2. Acho que essa ideia pode ser interessante, só precisa a gente calcular direitinho os custos para avaliar se vai valer a pena realmente ou se a gente vai, enfim, se essa é a melhor opção. E aí? Ok? Dá para perceber, né? Que dá para a gente falar coisas de forma construtiva versus destrutiva. O marido esqueceu de colocar o lixo lá fora, o lixo passou. Verão, fedendo. Tá? Pastor Eliseu, estamos aqui para resolver. Vamos lá ver. Aí as opções são... A esposa, você esqueceu de colocar o lixo lá fora, querido. Como é que a gente pode fazer para você lembrar da próxima vez? Que tal botar um alarme no seu celular? Outra opção. Você é um irresponsável. Não posso confiar em você para nada. Se eu quiser que alguma coisa seja resolvida, eu mesmo tenho que fazer. O problema é o mesmo. Mas essa segunda forma revela não só desrespeito, como desprezo.
Tipo assim, você não presta. Ok? E isso não ajuda nem a resolver o problema específico e nem na função da mulher de ajudar o marido na sua missão de governar a sua casa. Próximo. Mulher está muito sobrecarregada, trabalha fora, tal, muito serviço. E aí, opção 1. Marido, eu queria que a gente parasse uma hora para a gente conversar e se avaliasse como é que a gente pode reorganizar as minhas tarefas fora e dentro de casa, porque eu estou muito sobrecarregada e estou sem condições de dar conta de tudo. Queria que você me ajudasse e a gente conseguisse organizar isso melhor. Opção 1. Opção 2. Você não me ajuda em nada em casa. Você está pensando o quê? Que eu sou sua empregada? Eu não sou sua empregada não, tá? Inclusive, eu também boto dinheiro aqui nessa casa e mais do que você. Que tal? O problema é o mesmo. Mas uma forma é uma forma respeitosa e construtiva, e outra forma veicula desprezo e ressentimento, inclusive. Ok? Percebam, então, que o primeiro aspecto da questão de ser ajudadora do marido, que é apoiar o marido, tem muito a ver com a forma como a gente fala com o marido. Quer falar, marido? Lá vem o irmão Paulo, espera aí. É interessante que existe uma diferença entre a atitude que é causada por uma falha e a atitude que é causada por uma rebeldia. O marido, às vezes, falha no cumprimento da missão dele, de manter a casa organizada, deixar as coisas certas. Mas, às vezes, a mulher falha por rebeldia contra aquilo que Deus estabeleceu. Sim, quer dizer, ela é uma rebeldia contra a liderança e o respeito devido ao marido. Então, e aí isso não ajuda o marido a cumprir a sua missão. Ao contrário, né? Vai alimentando o que a gente vai falar depois de um círculo vicioso. Porque aí desrespeito, o marido reage e assim isso vai numa espiral negativa. E o numerozinho 4 diz aí: honre seu marido em público e na frente dos seus filhos. Então, existem mulheres que têm o péssimo hábito, de criticar o marido em público e ficar fazendo piadas, inclusive. Às vezes o marido até ri amarelo. Não faça isso. É um exercício de autocontrole. Não faça isso. Se você não quer, discorda do seu marido, converse com ele. Não fique criticando o seu marido em público e na frente dos seus filhos. Aliás, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque, não sei se você falou isso, mas se vocês observarem as propagandas de televisão, tal, existe toda uma mensagem em que o marido é sempre o bobo. O marido é sempre que não sabe. Quer dizer, quem são os espertos das propagandas são a esposa e normalmente os filhos. Então, 2 propagandas que eu vi esses dias. Uma era de um supermercado, e aí o marido estava botando lá um monte de aspargos numa cesta. E aí a mulher chega assim com uma cara de tipo assim, stupid, assim. E aí ele falou assim: por que você está fazendo isso? Você pediu a bunch of aspargos, um monte de aspargos. Ela falou: a bunch, um negocinho daqui. Aí ele, aí tipo assim, o marido é o tolo. E uma outra propaganda que também era negócio de carro, comprar carro. E o marido tinha feito um negócio, não sei o quê. E a mulher chega toda faceira. Tem aqui um aplicativo, não sei o que você faz aqui, muito fácil. Essa mensagem está sendo passada para as crianças. Para todo mundo. Particularmente para as crianças que estão sendo formadas e recebem essa informação. Se além da informação que a sociedade na qual elas vivem dá para elas de que o marido, o pai é um bobo, é um tolo. A esposa, a mãe, ainda adicionar a isso críticas diante dos filhos, qual é a imagem que os filhos vão desenvolver? Meninos e meninas, tá? Acerca de qual o papel do marido e do pai. Então, é preciso ter muito cuidado para honrar o seu marido, em público em geral e na frente dos filhos em particular. Pois não, pastor Paulo. Essa consequência, essa coisa que você está vendo,
ela tá, não sei se está vindo do próprio homem no sentido de querer agradar a sociedade, ou se ele já vem sendo refeito, sendo moldado nessa situação. Porque na maioria das vezes é o próprio homem que está criando essa situação. Qualquer coisa, o filho chega e pergunta, pai, não, vai falar com a sua mãe. Pergunta à sua mãe. E a criança, o menino, amanhã ele vai ser homem. E ele vai trazer isso tudo que ele trouxe da infância, mais o que ele vai adicionar durante a vida. Então, na realidade, ele vai se tornar um tolo mesmo. Porque ele está sendo moldado, sendo um tolo, e ele vai acrescentando tolices na vida, e amanhã ele só vai fazer tolices. É um bom ponto. E ele está fazendo estas regras, as quais ele vai viver dentro dela. Nós fazemos nossas próprias regras, as quais viveremos hoje, e nossos filhos viverão amanhã. Isso. Isso tem diretamente a ver com essa letra B, obrigada, pastor Paulo, que é, vocês podem ler, por gentileza? Letra B, aí do número 3. Então, a esposa deve expressar claramente ao marido que está sob sua liderança e que aceitará e cumprirá o que ele, ao final, decidir sobre assuntos da família, mesmo que não concorde. E, efetivamente, fazer isso. Qual é a ideia aqui? Então, primeira coisa, apoiar o marido. Segunda coisa, quando o marido e a esposa estão conversando sobre alguma coisa, a esposa deve comunicar ao marido, comunicar, quer dizer, expressar, dizer, falar para o marido que ela vai, que ele, e aí é um pouco o ponto do que o pastor Paulo estava dizendo, assim, olha, marido, o que você, ao final, você que vai decidir isso. E mesmo que no final eu não concorde, eu vou aceitar e vou cumprir, vou engajar no que você decidir. Isso é uma coisa muito importante nesse contexto social, cultural que a gente vive, em que esses papéis estão muito dissolvidos. Tá? Então, esse segundo aspecto de ajudar o marido assim, é deixar claro para o próprio marido que você que vai decidir, nós estamos conversando, eu tenho minha opinião, isso. Se por acaso a gente chegar a um ponto que a gente não concorde, o que você decidir, eu vou estar junto. Isso é aquela ideia de submissão, de aceitar a liderança do marido. Isso também ajuda o marido a não precisar disputar. Porque, às vezes, o que acontece é que o marido e a mulher estão conversando sobre alguma coisa e há opiniões diferentes, e aí o marido, dependendo da personalidade, ou impõe, ou o marido, assim, não, então tá, faz o que você quiser. Ou recua. Por quê? Porque não está claro quem é o líder, quem vai decidir no caso de uma disputa. A mulher, no seu papel de ajudadora do marido, deve deixar claro para ele de que, olha, você é que vai decidir. E eu estou aqui para te ajudar, nós vamos conversar, minha opinião é essa e tal, qual é a sua, eu não concordo por isso, ou não, tá, eu concordo, papapá. E, no fim, o que você decidir, a gente vai estar junto. Isso é uma coisa importante para os dois, quer dizer, para a família como um todo. Tá? Vamos ler aí esses dois textos, 1 Pedro 3,6 e Efésios 5,33. Como Sara obedecia a Abraão, isso 1 Pedro 3, 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, a ideia de que a gente vai conversar, mas se não houver acordo, vai obedecer. Efésios 5,33. Efésios 5,33 Isso. diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher
como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, reverencie o marido, obedeça ao marido, também em outras versões. Então, essa é uma... Isso, claro, não significa obediência absoluta em relação a todos os aspectos da vida, porque, na verdade, como a gente falou, não existe uma superioridade entre marido e mulher. Existem funções diferentes. Então, o marido é o líder em relação às questões da sua missão, na condução da família, na gestão da família, em governar a família, exato. Então, tipo assim, marido quer mandar na cor que a mulher pinta a unha. Não. Sim, se a mulher quiser pintar a unha da cor que o marido quer, tá ótimo, mas isso não tem a ver com a missão do marido na condução da família, né? Eu estou dando esse exemplo assim meio curioso, mas que acontece. Então, não é que o marido agora é o tipo o que ele quer tem que ser obedecido. A relação, como a gente está conversando, é uma relação de função para o exercício da missão do marido. E o ideal é que haja acordo. Caso não haja, porém, quer dizer, alguém vai ter que decidir. E esse alguém vai ser o marido. E a mulher deve claramente explicitar que estará cumprindo, estará comprometida com aquilo que o marido decidir. E esse ponto, eu até coloquei esse doisinho aí. A esposa deve ser honesta e verdadeira em suas opiniões e não tentar manipular para conseguir aquilo que quer que seja feito, sabendo que, no caso de divergência, a decisão será do marido. Por quê? O que eventualmente a gente observa, né? O marido e a mulher combinam alguma coisa. A mulher não concorda muito, mas o marido decide ok. Aí ela diz que está ok. Só que ela fica por trás, manipulando para conseguir fazer do jeito que ela queria. Chantageando, então, tipo assim, o marido não está, ela faz do jeito dela, com os filhos, sobretudo, ou com a família, às vezes, de origem, alguma coisa que tinha sido combinado e tal, e aí ela faz diferente. Isso destrói a confiança. Isso destrói essa relação de ser ajudadora. Quer dizer, isso foi combinado, você conversou e tal, não é a sua opinião, mas isso foi o que foi combinado. Isso tem que ser cumprido. Tá? Isso tem que ser cumprido, porque senão a ideia de liderança, quer dizer, alguém decidiu e, portanto, a esposa também tem que, mesmo que ela não concorde. Tá? Diga, pois não. Irmão Paulo. Irmã, a respeito desse assunto que a senhora está debatendo, a maioria dos casais que tem um relacionamento que cedo a poder conversar um com o outro e influi pessoas de fora, acaba a confiança e o relacionamento acaba nesse caso. Isso, porque assim... Aí depois vem os problemas. É aquilo que a gente falou no começo. Os dois têm que ser um time. Né? Se uma pessoa, né, se a mulher diz que vai fazer um negócio, mas não faz, quer dizer, esse time está furado. Né? Essa aliança aqui, os dois caminhando no mesmo objetivo, fura. Né? Então, é muito importante isso. A esposa combinaram, mesmo que ela eventualmente não concorde, cumprir aquilo que foi combinado. Letra C. Vamos ler todo mundo junto? No microfone para sair. Além de... Então, vamos lá. A gente falou de apoiar o marido, que tem a ver com ser construtiva. A gente falou desse aspecto de dizer claramente que o marido é o líder e que o que for combinado, mesmo que a esposa eventualmente não concorde, vai ser cumprido. Obrigada, irmão Paulo. Mas tem uma terceira parte, que é a esposa efetivamente ajudar, assim, concretamente, ativamente, o marido da melhor forma que ela puder. Como que isso pode ser feito? A gente tem duas principais coisas. Primeiro, a esposa pode e deve ajudar
proativamente o marido com sugestões, com ideias, com conselhos, com informações que ela pode considerar que sejam relevantes para a família. O marido não precisa ter todas as ideias. E, às vezes, as mulheres têm acesso a informações que podem levar ao marido e ajudar a pensar. Por exemplo, um caso real, né? A família estava aqui, na região, juntando dinheiro e tal para tentar comprar uma casa. Muito bem. Aí a esposa leu, sei lá, viu alguma coisa em algum lugar, uma ideia de que eles, do mesmo jeito que eles conseguiriam um financiamento para uma casa single family, eles talvez conseguissem para uma de 2 famílias, e aí eles podiam alugar uma e o aluguel ajudaria a pagar o mortgage, né? E aí ela achou essa uma ideia interessante, levou o marido, né, conversaram, então o marido achou interessante, o marido não tinha tempo, a mulher que foi atrás de ver as casas e tal, e no fim conseguiram e fizeram isso. A ideia foi a mulher que teve, porque ela teve acesso àquela informação. Levou a ideia para o marido, eles conversaram e tal. Então, uma primeira coisa que a esposa deve fazer nesse papel de ajudadora é trazer ideias, trazer conselhos. Olha, eu li isso aqui, eu vi isso aqui, está acontecendo isso na escola, a criança estou observando isso. Enfim, o que seja, né? A ideia é, o marido tem essa missão de governar a família. O que eu posso trazer de sugestão, de conselho, de informação que pode ajudar isso da melhor forma? E uma segunda coisa é aí efetivamente trabalhar com dedicação nas tarefas que lhe cabem, conforme tenha sido decidido pelo casal, pela família. Então, aí aqui a gente tem uma questão importante. Quem vai fazer o quê dentro da família? Existem muitas tarefas, tá? Então, como já foi falado na semana passada, a ideia da responsabilidade do marido, da missão do marido de governar a sua casa, não significa apenas trabalhar fora e trazer dinheiro. É muito mais do que isso. Eles vão governar a casa como um todo. Portanto, a responsabilidade como um todo é a do marido. Que tarefas cada um vai fazer? Tradicionalmente, na nossa cultura, muitas das tarefas que a gente chama, né, de domésticas, de gestão da casa, comida, roupa, essas coisas, ficam a cargo da mulher. Mas isso é uma coisa que o casal vai combinar em função da realidade do casal, né? Quando estava preparando a lição, me lembrando, assim, meus pais são do interior de Portugal, de uma região rural de Portugal. E aí eu fiquei pensando que naquela realidade, sobretudo na família da minha mãe, essa divisão de trabalhos domésticos e trabalho doméstico nem fazia muito sentido, porque os trabalhos eram sair com as vacas, alimentar os porcos, alimentar as galinhas, fazer o pão. Tipo assim, o que é doméstico e o que não é doméstico? Tudo é doméstico e tudo não é doméstico, porque a família vivia daquilo, né? Aí matar os porcos, fazer linguiça para vender, não sei o quê, e colher o trigo, e bababá, enfim, tudo isso fazia parte do trabalho e você tinha divisão de quem fazia o quê. A nossa realidade, aqui ou no Brasil, cada família tem a sua realidade. Então, é importante que o casal organize e decida quem vai fazer o quê. E aí, o que estiver a cargo da esposa, do mesmo jeito que estiver a cargo do marido, cabe à mulher fazer com dedicação, fazer com afinco, né? E aí eu coloquei uma letra 2 aí, assim, antes da letra 2. Se o papel, como frequentemente da mulher, envolve cuidados com a casa e com os filhos, que isso seja feito com capricho, que a casa seja um lugar agradável, organizado, onde todo mundo tem prazer de voltar. Eu confesso para os irmãos que eu conheço, mas são uma minoria, tá? Pelo menos na minha pequena amostra de pessoas, assim, é uma minoria, mas existem problemas de mulheres que, tipo assim, a casa cabe a elas a gestão da casa, ou pelo menos de algumas tarefas da casa, e, tipo assim, a casa está sempre um caos. Isso é um problema. Como é um problema
a preguiça em qualquer atividade, tanto para a esposa quanto para o marido, qualquer coisa. Então, isso é um problema e que isso não ajuda, no nosso papel de ajudadora, não ajuda o marido. Se uma das tarefas da mulher é manter uma casa organizada e, enfim, funcionando, e a casa não está organizada, não está funcionando, isso atrapalha a família como um todo. Tá? Portanto, a preguiça é um problema. E aí eu coloquei uma coisa aqui que eu acho que é importante, às vezes, para nós. Podemos ler? Número 3, cuidado. Então, cuidado com o excesso de atividades fora de casa, não relacionadas com as necessidades do marido e da família. A gente tem tempo e recursos limitados na vida. Todo mundo. Tá? Todo mundo. Tempo e recursos não só financeiros, não. Energia, tempo, disposição de fazer as coisas. E a gente tem que selecionar o que vai fazer. Quer dizer, se a gente está tão envolvida com coisas lá de fora, que as nossas tarefas relacionadas com a nossa família estão sendo prejudicadas, a gente precisa repensar. Às vezes, eu uso muito pouco mídia social, diz assim, você vê pessoas, mulheres e homens, com tanta atividade na mídia social que eu pessoalmente fico pensando, alguma coisa não está dando para fazer. Porque isso é tempo. Né? Você fica lá, isso é tempo. Então, ou não está com muita pouca coisa para fazer, ou está deixando de fazer alguma coisa que deveria estar fazendo. Então, é preciso, a gente, mulheres, ter sabedoria. Tipo assim, às vezes tem muitas demandas fora de casa. A gente tem que dizer não. Se não dá, a gente tem que dizer não. A prioridade é ajudar o marido na missão da nossa família. Eu queria ler, antes da gente passar para o último ponto, na Bíblia Mensagem, que na verdade é uma... É o que, marido? É uma paráfrase? É uma paráfrase pelo pastor Eugene Peterson, de Provérbios 31, 10 em diante. É um texto conhecido, da mulher virtuosa, e que às vezes parece para nós assim, uma coisa assim, tão pesada, tipo assim, meu Deus do céu, não dá para ser essa mulher aqui, não. Que mulher é essa? Mas, assim, a ideia aqui não é... Primeiro, assim, claro que o que é descrito aqui que a mulher faz é cultural em relação à época dela, mas a ideia dessa mulher como ajudadora do seu marido é muito interessante para a gente. Então, eu vou ler aqui Provérbios 31, a partir do versículo 10, aqui nessa Bíblia Mensagem. Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas, e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar. Se você não tricota e costura, também não tem problema, tá? O ponto aqui é que ela é uma mulher econômica, que se preocupa com a gestão dos recursos da casa, né? Eu, por exemplo, não sei costurar. E tricoto muito mal. Ela é como um navio mercante, que navega até os lugares mais longínquos, traz surpresas exóticas, se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Examina um campo, compra e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho, arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor do seu trabalho, não tem pressa de dar o dia por encerrado. É habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa, não demora para acudir os que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva, porque suas roupas de inverno estão consertadas e prontas para uso. Ela mesma faz as roupas que usa, se veste de roupas de linho e tal. Seu marido é muito respeitado quando se reúne com as autoridades, etc, etc. E aí o último versículo. O encanto pode enganar, a beleza logo desvanece, mas a mulher que merece admiração é a que vive no temor do Senhor. Então, a ideia aqui claro que o texto vai usar a realidade da época, né, do que as mulheres faziam, a gente não está tricotando, a gente não está, enfim, pelo menos a Fátima tricota, muito bem. Mas, enfim, a maioria de nós não está nesse serviço, a gente está fazendo outros serviços. Mas é um pouco a ideia
de uma mulher que está comprometida com a missão do seu marido, com a gestão da sua casa. Ok? 5 minutos, desculpa. Pode. Diz o seguinte, Rápido. achei interessante. Seu marido é conhecido e respeitado na sua cidade, será eleito para cargos importantes da sua terra. Enfim, amém. Aí, ponto 4. Algumas questões a enfrentar, tá? Primeira, eu coloquei aí 5 questões que podem surgir, eventualmente surgem. Primeiro, mas, irmã Ana Paula, meu marido é muito parado, ele é omisso, e eu sou ativa, tenho outra personalidade. Como é que funciona isso? De fato, há mulheres ativas, há homens que são mais tímidos e até há homens que são, de fato, omissos. Tá? Sobre as características de mais tímido, mais ativo, menos ativo, as características que Deus dá são potenciais, que Deus vai usar. Tá? Então, uma característica não é uma coisa ruim necessariamente, nem boa necessariamente. Ela pode ser usada para coisas boas ou, eventualmente, para coisas ruins. Agora, em qualquer caso, e mesmo no caso de um marido omisso, que infelizmente existe, a inversão de papéis sempre é problemática. Se não seguir os papéis que a Bíblia estabelece, os papéis que Deus organizou dentro da família, vai trazer problemas. Então, a sugestão aqui para as mulheres é: não resista à tentação de, como se diz em inglês, step in e assumir o papel de liderança da sua família. Resista à tentação de fazer isso, independente da personalidade do seu marido, e mesmo que ele seja omisso, tá? Não entre no papel dele e comunique a ele aquilo que a gente falou, a questão de que ele é o líder. Olha, você que tem que tomar essa decisão, você que é o líder dessa família, e dê sugestões, traga ideias e tal, esse é um potencial que Deus te deu, mas respeite a forma do seu marido ser, o ritmo dele ser e as decisões dele. A inversão de papéis, que infelizmente é comum, né, a gente observa, sempre vai ser problemática, sempre vai trazer problemas. A mulher vai ficar frustrada, o marido vai ficar cada vez mais omisso e a gente vai ter um círculo vicioso aí nessa relação. Segunda questão. Vocês podem ler? Letra B? Ah, tá. Eu ia ler depois também. Qual é o tempo, né? Eu tenho ideias melhores do que as do meu marido. Sou melhor do que ele. Ixi. Primeiro problema aí, cuidado com a soberba, né? Eu já botei aí escrito mesmo, porque cuidado com a soberba, porque se a gente está achando que é melhor do que o outro, melhor do que qualquer outro, e o marido em particular, isso é um problema. Se você tem ideias, ajude seu marido com as ideias dele, com as suas ideias. Ele continua sendo líder. Traga as suas ideias. Converse, apresente sugestões. Mas tenha cuidado com essa ideia de superioridade, porque Deus fez e estabeleceu que o marido é que vai ser o líder. Então, e além disso, tem esse probleminha aí que Deus resiste aos soberbos. E ninguém está querendo sofrer a resistência de Deus. Letra C. Eu ganho mais que meu marido. Não quero depender dele. Então, se você ganhar mais que o seu marido, isso é uma bênção de Deus para você ajudar o seu marido. Então, não transforme aquilo que é bênção de Deus num laço para prejudicar a sua família. Tá? O fato de que uma mulher ganha mais do que o marido não altera a regra bíblica de quem é o líder dentro da família. E a mulher deve ter muito cuidado com isso, a estrutura da família continua a mesma, e essa é uma bênção que Deus está proporcionando. Então, seja grata por isso, porque ela está podendo ajudar mais o marido na missão dele de governar a sua família. Quarta questão. Estou sobrecarregada, também trabalho fora, meu marido não ajuda nada em casa. Então, aqui, como a gente já falou, há, na verdade, uma inversão, né,
de perspectiva, porque, na verdade, a responsabilidade por governar a casa como um todo é do marido, não é da esposa. A esposa cabe ajudar. Então, se a esposa está sobrecarregada, e muitas vezes está mesmo, e é preciso levar esse assunto ao marido de forma respeitosa para que eles reorganizem. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar menos fora para ter mais tempo? Ou a gente vai contratar alguma ajuda para alguns serviços domésticos? Ou você vai ajudar em casa? Quer dizer, existem muitas soluções que é preciso conversar e, em última análise, se não tiver acordo, o marido vai resolver. Tá? Mas, assim, a perspectiva inicial é a responsabilidade pela gestão como um todo da família, da casa, tudo, é do marido. E eles vão dividir as tarefas. É preciso a gente reconhecer que existem realmente situações em que os maridos, alguns maridos, são omissos e exploram as mulheres dentro de casa. Dentro de casa e fora de casa, sim. Isso é um problema, tá? Mas a forma de resolver esse problema não é desrespeitando ou desonrando o marido. Isso não vai resolver o problema. Isso, na verdade, só vai agravar e trazer outros problemas. Tá? Então, a forma de lidar com um eventual marido que explora a esposa, que não ajuda em nada, enfim, não é desrespeitando o marido, não é desonrando o marido, não é desautorizando o marido como líder. Tá? Existem outras formas que a gente pode eventualmente falar numa outra lição. Último ponto das algumas questões a enfrentar, que é um ponto assim, bem sensível e surge muitas vezes. Meu marido já me magoou muito. Quando ele melhorar em várias coisas, quando ele fizer a parte dele, aí eu vou ser submissa e aí eu vou me submeter à liderança dele. Tá? Mulheres que às vezes foram traídas, ou, enfim, problemas sérios mesmo, que as mulheres passaram, e aí isso desenvolve um raciocínio que eu chamo, assim, é como a mulher começa a pensar como se no casamento tivessem duas contas correntes, uma da mulher e uma do marido. E aí a mulher pensa assim, eu só vou fazer um depósito na conta do meu marido quando o meu marido fizer um depósito na minha. Ok? É mais ou menos esse pensamento. Então, meu marido está no débito, está no vermelho. Então, quando ele fizer uns depósitos aí, melhorar essa conta corrente dele aí eu deposito alguma coisa. Qual é o problema disso? Primeiro, não existem duas contas. Só existe uma conta. A conta da família. E qualquer depósito que seja feito vai aumentar o saldo dessa conta da família. Segundo, a obediência à palavra de Deus não é condicional. A gente não pode dizer assim, Deus, o Senhor está falando para eu fazer assim, mas eu só vou fazer quando o meu marido também obedecer a parte dele. Não é assim que funciona. Cada um tem o seu papel e deve obedecer ao que a palavra de Deus diz para si. E não pode condicionar a sua obediência à obediência do outro. E, por fim, tem essa questão do círculo vicioso. Quer dizer, essa forma de pensar, que, enfim, é compreensível, quer dizer, a mulher, então, não respeita a liderança do marido como uma forma de punir ele pelo que ele fez. Então, quando ele se consertar, eu resolvo. Só que isso que ela está fazendo não vai ajudar ele a se consertar, ao contrário. Ele vai ficar mais ressentido, ele vai ficar mais ausente. E aí ele vai ficar mais ausente, ela vai ficar com mais raiva e vai desrespeitar mais. E assim vamos, nesse círculo de destruição. Então, o que a gente é chamada a fazer, na palavra de Deus em geral e na nossa família, é a gente começar a ser o agente de transformação. É a gente começar, independente do outro, a gente começar a obedecer o que a palavra de Deus diz e a tratar o outro como a Bíblia diz, mesmo que o outro não trate. E a palavra de Deus, e Deus vai abençoar. Então, independente da forma como o outro tratou, trata, ou está fazendo ou não está fazendo, o que a palavra de Deus nos chama a fazer é a gente começar. É a gente começar a ser esse agente, esse elemento de transformação. Amém? Vamos só ler o que está em negrito a partir do número 2 e a gente já encerra. Número 2, o papel. Vamos lá, todo mundo vira a página?
Acharam? O que está em negrito. 2. O papel central da esposa é ser a auxiliadora, ajudadora do marido na missão do marido. Submissão igual sob a missão. Letra B. O que está em negrito. Submissão não implica inferioridade do que se sujeita e nem superioridade do que está em autoridade. Há diferenças de funções dentro da família. Virando a página. Número 3. E o que significa ser auxiliadora, ajudadora do marido? Letra A. A esposa deve apoiar o marido. Letra B. A esposa deve expressar claramente ao marido que está sob sua liderança e que aceitará e cumprirá o que ele, ao final, decidir sobre os assuntos da família. Letra C. A esposa deve se empenhar em ajudar ativamente seu marido da melhor forma possível. Que o Senhor nos abençoe e o marido meu vai falar. Enquanto a irmã Ana Paula recolhe o material dela e o púlpito, eu quero fazer o encerramento dessa parte das lições sobre família. O encerramento da parte referente ao papel do homem e da mulher. Como nós vimos aqui, já nas observações que eu tinha feito, o pastor Linderson fez, a Ana Paula fez, existe na sociedade uma forma de denegrir o papel masculino, não é? Muito bem, isso existe, já está havendo uma reação por parte dos homens. Tá? No entanto, é uma reação mundana, uma reação humana, calcada em valores errados. Como é que está se dando essa reação? Por meio de videozinhos nas mídias sociais. Eu não frequento Facebook. Tenho Facebook, entro lá uma vez a cada 2 meses ou qualquer coisa assim, ou então quando a Ana me diz, tem uma coisa importante, eu vou lá e vejo. No entanto, eu faço parte de 2 grupos, do pessoal da Marinha, um com 100 e tantos e outro com 30 e poucos colegas, que ficam trocando vídeos. São cerca de 60, 70, 80 por dia. E aí eu percebi que alguns vídeos têm lá uma reação masculina contra essa maneira de ser. Como é que são? 2 vídeos me chamaram a atenção. Os homens reclamando que as mulheres não deixam mais eles saírem para jogar. Desde que eu casei, a minha vida acabou. Eu saía para jogar toda semana, agora a mulher não deixa mais. Minha vida está uma infelicidade, etc. E outro vídeo é os homens reclamando que não conseguem mais sair para caçar. Não tem tempo porque a mulher fica querendo que eles façam uma opção de coisa dentro de casa. Veja qual é a mentalidade que está por trás disso. É uma mentalidade errada. É uma mentalidade que o homem deve dominar o lar e a mulher ser uma funcionária dele, uma empregada para fazer tudo em casa para ele poder se divertir. Para ele poder cuidar do que lhe dá lazer. Para ele poder tratar do seu hobby. Não, isso está errado. A responsabilidade é do homem. O homem é que é o responsável pelas coisas em casa. Se não está sobrando tempo para ir caçar, ele não vai. Não é para deixar a mulher fazendo tudo em casa para ele ter tempo de ir caçar. Isso é errado. Isso é exploração da esposa. Seja qual for o hobby. Entende? A gente tem que ter uma consciência de qual é o papel masculino e a esposa é a ajudadora. Na antiguidade, a esposa estava sobrecarregada com todas as coisas de casa. Tudo. E cuidar dos filhos. Por quê? Porque o homem saía antes do sol nascer para trabalhar e voltava no pôr do sol completamente exausto. Era assim que se ganhava o pão. E em casa tudo era por conta da mulher. Hoje em dia nós trabalhamos 8 horas, 10 horas, alguns trabalham um pouco mais. E alguns têm tempo até de fazer alguma coisa, de ficar vendo televisão. Tem tempo até de se divertir. Então nós temos que ter um equilíbrio nos papéis. Percebem, irmãos? Temos que ter esse equilíbrio. A Ana Paula, quando estava preparando essa lição, nós discutimos, e vocês já notaram que a gente conversa muito sobre tudo que a gente traz nas igrejas. E aí eu falei assim, interessante que eu tenho observado isso assim. Aí ela disse, não, mas o meu papel é falar para as mulheres, eu não vou falar disso. Aí eu assentei no meu coração, como disse que o profeta Daniel fez, eu mesmo falar que a mulher é ajudadora, mas não é para ser explorada. Agora ela é ajudadora, não é para se sobrepor. Amém? Que Deus nos abençoe.